do que se citou. Observe bem, quando você estiver ministrando a palavra, quando você estiver no campo missionário, quando você estiver na calçada, na esquina, na praça, no monte, no beco, no valado, anunciando a palavra de Deus. Atente-se bem. O texto que a gente leu agora está no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo missionário Lucas, o médico amado, gentil, que foi companheiro do apóstolo Paulo nas missões. Amém? Desta forma eu te faço saber quem é o escritor deste livro de Atos dos Apóstolos, quem escreveu. Aleluia. Amém? É importante que as pessoas saibam quem foi esse médico e que ele é escritor, não só deste livro, mas também do Evangelho segundo Lucas, que tem o seu próprio nome. Então observe que você já está tomando conhecimento, que é importante obter esse conhecimento, e não só adquirir esse conhecimento, mas especialmente passar adiante, levar adiante esse conhecimento, para que outras pessoas possam ser enriquecidas com esta palavra. Amém? Então olhe para cá para você entender. Como está escrito? Em nome de quem? Primeira coisa, esta pergunta foi feita ao apóstolo Pedro, porque eles foram presos como apóstolos do Senhor Jesus. E por que eles foram presos? Para você ter esse conhecimento, você vai ter que ler o capítulo 3 até chegar no capítulo 4, para saber o que realmente aconteceu desde o começo. Então veja que quando você sai do texto, vai para o contexto, você descobre que o apóstolo Pedro ministrou cura, ministrou um milagre no capítulo 3 de Atos, sobre a vida de um homem coxo. Esse homem coxo, que havia nascido coxo de nascença, era levado à porta do templo de Deus em Jerusalém, e era colocado na porta do templo, chamado a Porta Formosa, conhecida como Porta da Adoração. Por ali entravam as pessoas que iam adorar a Deus. Mas este homem, este coxo, não foi colocado dentro do santuário, mas foi colocado fora do santuário, a porta, a entrada do santuário. Para quê? Para que ali pedisse esmolas, para que ali suplicasse esmolas e recebesse das pessoas que têm compaixão e piedade em seu coração a ajuda que ele necessitava. Porque se você não tiver compaixão e piedade, dificilmente alguém que está necessitado de ajuda vai receber a sua ajuda. Por isso que Jesus nos ensina: se vocês sabem o que é misericórdia, eu quero, pratiquem a misericórdia. Em outras palavras, o Senhor está nos ensinando: sejam para a glória do meu nome misericordiosos. Aleluia! Pratiquem a misericórdia, sejam bondosos. Aleluia! Amém, meus irmãos? E ali a Bíblia nos relata que Pedro foi com João ao templo. Pedro e João, 3 da tarde, para a oração. E lá eles encontram este homem, que ao ver, estende a mão na direção dele, esperando, diz a palavra de Deus, receber alguma coisa. E quando ele estende a mão, os apóstolos dizem para ele: olha para nós.
A Bíblia diz que ele esperava receber alguma coisa dos apóstolos. Pedro olha para ele, se compadece dele, e Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. O apóstolo não tinha, materialmente, fisicamente falando, o que aquele homem precisava para suprir sua necessidade. O apóstolo estava sem dinheiro que pudesse usar de misericórdia naquele momento, que pudesse suprir a necessidade física naquele momento. O apóstolo estava indo orar e não tinha dinheiro. Às vezes eu olho para o alto assim e digo: meu Deus, Senhor, eu fico todo sem jeito às vezes, porque tem pessoas que me pedem ajuda. Eles entram no Face, assim como eu peço a outros também, aquela, né? E tem muitas pessoas, tem vezes, irmão, que no momento que entra, não tem vergonha de dizer que o céu sabe. Ele não tem para ajudar. Eu fico sem jeito de dizer o que é que eu vou dizer a ele, Jesus. Porque a pessoa vê o seu Face, mas não vê a sua realidade. O mundo da rede social, minha filha, é enganoso. Nem tudo que está ali, belo, aparente, realmente é o que está acontecendo. Então às vezes eu fico pensando: meu Deus, por que o Senhor permite que eles me peçam ajuda? Eu não tenho para ajudar eles agora. Aí o Senhor disse para mim: você tem. Quantas pessoas gostariam de anunciar algo numa rede social e não anunciar? Você tem rede social, ajude ele aí. Por quê? Você vai compartilhar um vídeo de alguém, você compartilha sem esperar nada em troca, e aquele trabalho vai ser divulgado, vai chegar a outras pessoas que vão ter exatamente para fazer o que você não pode fazer naquele momento. E no final de tudo, você foi um canal que ajudou também com aquela pessoa chegasse àquele trabalho e abençoasse com aquilo que você não tinha. E o nome de Deus em tudo é glorificado. Pedro não tinha ouro, nem tinha prata, mas ele disse: o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. Tem a bênção para dar em nome de Jesus. Tem a unção para ministrar na tua vida em nome de Jesus. Tem autoridade do Senhor para te abençoar em nome dele. E agora eu vou te abençoar em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Isso tem. Aleluia. Autoridade, poder. E o homem se põe de pé, glorificou a Deus, entrou na casa de Deus. Aleluia. Muitas vezes nós não precisamos da prata e do ouro. Muitas vezes tudo que nós precisamos é ser impactados e tomados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo? Pedro orou, o Espírito Santo confirma o milagre, o nome de Deus é glorificado, e a enfermidade, a paralisia caiu por terra. E aquele que não andava, agora está andando. Aquele que não glorificava, está glorificando. Aquele que não havia entrado no santuário, entra no santuário, dando glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo? O poder do nome de Jesus. Não foi Pedro. Quando as pessoas observam, irmãos, aquele homem andando, pulando, as pessoas correm até o discípulo, o apóstolo Pedro e João, e de imediato Pedro olha aquele povo e diz: ei, quem é que vocês estão pensando? Que fomos nós? Não, não fomos nós. O que acontece é que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, glorificou o seu Filho Jesus Cristo, e é em nome dele que esse está curado. Ou seja, Jesus o curou pelo seu poder e para a glória do seu nome. Glória a Deus, glória ao Deus de Abraão, glória ao Deus de Isaac.
Isso acontece. Então, para não se tornar idolatrados, os discípulos de cara logo ensinam de quem é a glória. Aleluia. Para quem deve ser a glória. Amém? Mas por curar, por ministrar em nome de Jesus na vida daquele homem, eles foram presos. Porque os sacerdotes, os líderes religiosos, não gostaram de saber nada do que tinha acontecido. Quem segue a Jesus tem que estar preparado. Tem hora que você vai achar que não, que está liso, mas na verdade quem segue a Jesus nunca está liso. Quem segue a Jesus sempre vai poder ajudar. Se ele não tiver ouro e não tiver prata, ele pode fazer uma oração por você. Se ele não tem ouro e nem prata, ele pode abençoar e repreender todo o mal, toda ação maligna. Ele tem autoridade e poder dada pelo Cristo sobre a tua vida e dentro da tua casa. Quem serve a Jesus tem autoridade e deve exercer essa autoridade em seu nome. Aleluia. Então, irmãos, eu não tenho ouro, não tenho prata, né? Mas tem muita gente que olha para mim e só me vê um cara rico. E eu gosto disso porque eles estão profetizando, né? Afinal de contas, o final é melhor do que, né, o começo das coisas. Quem sabe que Deus preparou para o final, né? Oh, aleluia! Deus sabe. Mas aí eu entendo que Deus sabe o porquê. Porque se a gente tiver muito dinheiro, fala por mim, irmão, eu não suportaria muitas coisas. Então certamente a minha vida seria muito diferente. E Deus sabe. Aleluia! Você está entendendo? Tem pessoas que só está quieta, só está suportando, amando e aprendendo a amar, porque não tem dinheiro suficiente para fazer o que quer. Aleluia. Você está entendendo? Porque no dia que ele tiver, ou ela tiver, ele faz. Por isso o Senhor me diz: a minha presença te basta, a minha graça te basta. Desprezo você, ignoro você, mas Deus é contigo. E sabe quem é que faz a diferença na tua vida? É a presença de Deus contigo. Sabe por que as pessoas têm inveja do liso? Por causa da presença na tua vida. Aleluia! A presença que nem a riqueza desse mundo inteiro, se você tivesse, poderia comprar. Mas Deus dá de graça a quem o ama, a quem nele crer. Quem com ele tem compromisso. E é essa presença que faz de você uma pessoa perseguida por aqueles que já não gostavam, e às vezes até por aqueles que gostam, que dizem que gostam, que estão à tua volta, mas na verdade não suportam ver a presença de Deus na tua vida. Aleluia! Porque às vezes o inimigo não está tão longe, ele está mais perto do que você pensa. Aleluia! Mas quem tem a presença não é enganado. Por quê, pastor? Porque Deus usa as situações para nos ensinar grandes verdades e nos ensinar grandes lições. Antes que qualquer coisa venha acontecer, Ele já te revela em sonhos e visões, ou usa os vasos para te anunciar que vai ser assim. Mas o que é que eu vou fazer? Ele diz: fecha tua boca, eu te justifico. Ei, ora por aqueles que te perseguem. Porque Deus está dizendo: eu trato com eles. Eu não já te mostrei, eu não já te guardei, eu não já te livrei, então deixa que eu trato com eles. Aleluia! Irmão, se eu for dizer para você, Deus me mostra tanta coisa. Eu aprendi outra coisa. Nem sempre que Deus nos mostra é para você desprezar.
Tem muitas pessoas que Deus mostra as faces dela, que é para você saber com quem está lidando. É para você saber que ela não tem uma face só. É para você saber que ela tem duas faces e se preparar para lidar com essas duas faces. É para ela não pegar você de surpresa, porque ela acha que você não sabe, mas você sabe, porque Deus já te mostrou. Aleluia! Silêncio, né? Deus está falando. Aleluia! Então Pedro foi perseguido e João também foram presos. Esses líderes religiosos judeus de Pedro exigiam de Pedro, fizeram a Pedro e a João perguntas. E isso porque eles haviam, em nome de Jesus, curado um homem coxo, operado um milagre em nome do Senhor. Então veja o motivo pelo qual eles estavam presos. Não é porque roubaram, não é porque difamaram, é porque curaram alguém em nome de quem? De Jesus. Você sabia que dentro da própria igreja existem os ministros de Deus que foram chamados para ministrar cura em nome de Jesus, e que muitas vezes a própria igreja ataca esses ministros, dizendo que são falsos profetas, dando a entender que é demônio que opera através deles. A igreja precisa aprender que há uma diferença entre o bem e o mal. Existem os servos do inferno e existem os servos de Deus. Existem os ministros de Cristo que recebem poder do Espírito Santo, que tem ordem do Cristo para ministrar em seu nome, e em seu nome operar maravilhas segundo a sua vontade. Essa ponte que capacita, que opera, aleluia, através do vaso de barro, é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo opera. A ponte do poder de Deus é o Espírito Santo. É em nome de Jesus ministramos, e o Espírito Santo confirma a verdade da palavra, operando sinais, prodígios, maravilha, segundo a sua vontade, a vontade do Eterno. Mas você sabia que o falso profeta também tem poder para enganar? Eles operam sinais e prodígios também. E o poder do falso profeta vem do inferno. A diferença está aqui. Poder das trevas, poder da luz. Aleluia! A igreja precisa crescer e separar uma coisa da outra, para não ser enganada e confundida por causa de um sinal, ou um milagre, ou uma cura. Aonde é que você vai encontrar a diferença disso? Dentro da Bíblia, estudo bíblico. Estude os evangelhos, estude a obra de Cristo, estude sobre os ministros de Deus, e veja o que a Bíblia nos mostra. Quem são os judeus? De onde vem o seu poder? Como é que as coisas acontecem? O verdadeiro servo de Deus não rouba a glória para si, mas leva as pessoas a glorificar a Deus. Foi o que fez Pedro. Amém, irmãos? Prenderam Pedro. Esse é o primeiro culto do projeto Jesus Cristo é o Sal. E por que prenderam Pedro? Porque Pedro anunciava o Cristo, aquele que foi enviado segundo a promessa de Deus, para salvar, para restaurar, para redimir aquele que nele crer. Amém? Aí vem aquela pergunta: com que poder, ou em nome de quem? Em nome de quem tu fizesse isto? Olha a pergunta. Eles já estavam sabendo o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Alguém está falando: tu viu o que aconteceu, fulano? Ei, fulano de tal, orou. Tu viu que o milagre aconteceu? Aquele que era coxo, ele não é mais coxo. Ei, Deus operou o milagre. Quem foi que Deus usou? Foi o vaso de barro. Qual foi o vaso de barro? O apóstolo Pedro. Todo mundo está sabendo o que Deus fez. A boca, as pessoas vão tomando conhecimento. Amém?
Aí lá no Sinédrio, digamos aí, no tribunal onde se encontravam os líderes religiosos, o que acontece? Colocaram os apóstolos de frente e fizeram essa pergunta. Me diga uma coisa, vem cá. Em nome de quem você está fazendo isso aí? Hã? Quando alguém diz em nome de quem, quer dizer quem te deu autoridade para fazer isso que tu fez. Aleluia. E o que é que Pedro estava fazendo? A obra de Deus. Estava fazendo o quê? A obra de Deus. Irmãos, essa semana, só para você ter ideia das batalhas que a gente enfrenta, são batalhas espirituais. Lá em Pedro Velho, cortaram a rede da internet. Para tu ter ideia do que é perseguição. Poucos dias, irmão, botaram lá internet no salão. Foi para a oração, lá tudo no vermelho. Só aquele botão vermelho aceso. Ixi, deu problema aí. Chamaram o rapaz. O cara veio no outro dia. Aí ele sobe, chega na telha, o fio cortado. Estava sem rede. Cortaram o fio. Você está entendendo? Evidentemente o diabo estava querendo que a gente fizesse um alarme grande, que a gente gritasse, esperneasse. Mas graças a Deus que não. O rapaz trocou o fio e a internet está funcionando. Íamos para casa sábado passado, estão lembrados? Fumaçou. Sabe, o pastor está tranquilo que Deus já tinha mostrado. Deus já tinha mostrado que ia dar um livramento e era para destruir tudo. A ira do inferno, por quê? Por causa desse trabalho, por causa da palavra que é anunciar. Deus mostrou, fiquei quieto, porque muitas vezes Deus está nos ensinando ali. A gente não gosta, mas tem ensinamento. Aí tipo assim, você fica quieto e vai observando. E Deus vai abrindo seus olhos para você enxergar o que Ele está fazendo através daquilo que parecia algo tão mal, né? Mas que na verdade Deus está usando para a glória do nome dEle e alcançar ainda outras pessoas que tu nem esperava. E mais uma vez o diabo cai por terra. Por quê? Porque Deus é quem lança por terra, não somos nós. A partir do momento que Deus te deu a visão, e na visão tem um livramento, glorifica a Deus, porque Ele já te fez vencedor. Irmão, o carro foi atingido, era para ser uma perda total, porque o inferno está furioso. Mas Deus deu um livramento. Foi atingido uma parte, mas não houve perca completa das coisas. Porque uma perca completa poderia ser um carro incendiado e queimado e acabado. Você está entendendo? Está entendendo? Obra de Deus. Quem? Em nome de quem? Ele, o Senhor, levantou, capacitou, vocacionou e enviou. É no nome dele que prega o Evangelho. A palavra que oro, que repreendo, que abençoo, é em nome dele. Quantas pessoas às vezes não entendem estas coisas? Porque tem pessoas que quer tudo na hora, quer o sinal aqui e agora, quer que a oração seja respondida agora. Tem oração que Deus só responde no tempo dele, e o tempo dele pode estar além. Ele já ouviu, já recebeu, disse: vou responder quando chegar a hora, porque eu tenho algo para fazer além daquilo que você pensa e imagina na sua vida. E quando chegar a hora, ninguém impede que eu faça aquilo que eu já projetei para você. Porque operando Deus, quem impedirá? Diga aí, a gente aqui fica às vezes preocupado, com toda razão. Quem não gosta de estar trabalhando? Quem gosta de estar com o seu salário, né? Para ter o seu sustento, para manter a sua casa, cuidar da sua vida, dos seus filhos?
É evidente, mas pense na situação dos nossos irmãos há 2000 anos atrás. Você cuida das pessoas, alcança as pessoas, conduz as pessoas a Deus, e o que é que você ganha? Perseguição. Prende ele! É doido, é maluco, é endemoniado. Você está entendendo o negócio? Não tem ouro e não tem prata, mas tem autoridade para falar em nome de Jesus. Aleluia. Agora tu quer saber quem mandou ele? Tu quer saber quem enviou ela? Tu quer saber? Pergunta a Jesus, que ele te diz. Toca nela e tu vai saber com que ordem, em nome de quem ele está lá. Porque ele responde. Você está entendendo, irmão? Você tem que ter certeza de quem é o teu Senhor, de quem te disse, vai e prega o meu evangelho. Você tem que ter certeza e convicção de quem você está servindo e em nome de quem você está fazendo. Aleluia! Então disse Pedro respondeu no versículo de número 8. Então disse Pedro, cheio do Espírito Santo, e lhes disse: principais do povo, e vós anciãos de Israel. São discursos, meu irmão. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aleluia, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está sã diante de vós. Você anuncia Jesus, e Jesus tem todo o poder para curar, para libertar, para sarar, para transformar, para operar coisas maravilhosas. E o que é que você precisa ter? Fé nesse nome, como na pessoa do Deus vivo. Ai, pastor, e agora me chamaram para orar. Pastor, e agora? Agora, ore. Por quê? Porque o Senhor Jesus te deu autoria para orar no nome dele. Não, você não tem que, ai, pai, eu vou impor a mão e vai curar. Eu vou dar o testemunho. Deus é comigo. Vai curar agora. Não funciona. A não ser que Deus tenha um propósito imediato. Porque quem cura é Jesus. Nós só temos que ministrar o nome dele, segundo ele nos ordenou, com obediência e fé que ele vai fazer. Quem vai realizar a obra é o Senhor Jesus. Nós só temos que orar no seu nome e fazer isso com fé. Você está entendendo? Porque a partir do momento que você entender isso, vai tirar um peso das suas costas. Diga aí, num culto de restauração, aí entra a pessoa pela porta ali, você está dirigindo o trabalho, aí chega um irmão com a pessoa cadeirante. Aí você diz, ai Jesus, chegou ali uma pessoa que é deficiente. E agora, Jesus? Vão querer que eu ore, Jesus. E agora, Jesus? E se não andar, Jesus? Minha irmã, pelo amor de Deus, entenda uma coisa. Não depende de nós, depende de Deus. O que tiver que acontecer no culto, vai acontecer segundo a vontade de quem? De Deus. Não somos nós, é o Senhor. Então eu tenho que descansar e adorar Ele, prestar culto a Ele, glorificar e exaltar o nome dEle, porque o que tiver que fazer, Ele fará. Aleluia. E se não quiser, nada faz, mas continua sendo o mesmo Deus. Por quê, irmão? Porque Ele é soberano. Você está entendendo? Então, de repente, você vê uma pessoa necessitada.
Você para, senta para escutar aquela pessoa? Você já fez um trabalho nessa comunidade de visitação a pessoas descrentes? Já procurou sair uma tarde com aquelas pessoas que estiverem disponíveis para ir? E o foco não é nem a casa do crente, é do descrente mesmo. Irmão, como é que você está? Tudo bem com você, com a família? Sentar um pouco, deixar aquela pessoa falar, deixar aquela pessoa se abrir, ouvir aquelas pessoas. Você está entendendo o que é isso? É ganhar a confiança das pessoas. Quantas pessoas estão necessitadas de desabafo e não tem com quem desabafar? Quantas pessoas estão aí tão oprimidas, querendo ouvir uma palavra e não recebem? A igreja tem a palavra, a igreja tem um nome que é sobre todo nome. Quem é esse? Jesus, o Senhor da igreja. Esse nome está na nossa vida, e nesse nome há todo poder. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Você já ouviu falar da oração de Elias? Você já observou o tamanho da oração de Elias? Uma oração simples, pequena, sincera e poder. Quando ele terminou de orar, Deus enviou fogo do céu, aleluia, à vista de todos que estavam ali naquele monte Carmelo. Porque tem pessoas que dizem assim: eu só creio se eu vir. Fulano orou, não aconteceu nada. A figueira que Jesus amaldiçoou, ela não secou de imediato. Passou-se a noite. No dia seguinte, o apóstolo Pedro, no capítulo 11 de Marcos, viu que a figueira tinha secado. E ele disse: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou. Por que, irmãos? Porque a palavra de Deus não vem em vão, não volta vazia. Jesus procurou fruto naquela figueira e não tinha fruto, e Jesus disse que ninguém nunca mais coma fruto de ti, e ela secou. Sabe qual foi a resposta de Pedro? O espanto. Você está entendendo? Tem muitas palavras que foram ditas e estão se cumprindo hoje, e tem outras que vão se cumprir mais adiante. Essa é a chamada profecia, a palavra profética que vem em prol da nossa vida, que foi liberada hoje e que Deus vai confirmar dias depois, mas confirmará. Então, queridos, para finalizar, qual é o propósito? É ensinar você a fazer evangelismo. É ensinar você que o poder não é seu, o poder é de Jesus. O poder está em Cristo e no seu nome. É ensinar você que você é um cristão, e você como cristão tem autoridade no nome de Cristo para repreender o mal, para abençoar vidas e profetizar milagres na vida das pessoas. Amém? Eu não sabia, pastor, eu fiquei sabendo. Pedro disse o quê? A Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Então, para terminar, Pedro disse no verso 11: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. No versículo 12, Pedro faz esta afirmação: E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Palavra do Senhor. Deixa eu explicar para você de uma forma simples. Pedro está dizendo que debaixo do céu nenhum outro nome foi dado poder para que o homem fosse salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo, o Santo, ungido Filho de Deus. Aleluia.
Você está entendendo? Temos salvação, e essa salvação está direcionada. Essa salvação tem um alvo, essa salvação tem um nome: Jesus, o Cristo de Deus. É nele que temos salvação, é nele que somos perdoados, segundo a ordem de Deus, segundo a promessa de Deus. É nele que somos curados, libertos, santificados, regenerados pelo Espírito Santo. É nele que temos a promessa de vida eterna, e é ele que nos conduz pelo seu Espírito. Você está entendendo? Ah, pastor, não sabia. Esse povo precisa saber. Quantas pessoas estão aí sem saber que Jesus é o Salvador? Quantas pessoas estão aí sem ter conhecimento que Jesus é aquele a quem Deus escolheu, é o ungido, o Cristo, o Messias que Deus enviou? Aleluia! E que nele temos salvação, vida eterna. Quem pode dizer amém? Pedro disse essa verdade. Há pessoas que se julgavam o quê? Grandes. Pedro abriu a boca e falou a verdade diante daqueles que achavam que conheciam a Deus, mas na verdade eram cegos espirituais, porque achavam que conheciam, mas não conheciam o Filho de Deus, não reconhecia o Cristo do Deus vivo. Então, meus irmãos, hoje eu quero te dizer uma coisa. Tem muitas coisas na nossa vida que só vão mudar quando a gente levar em primeiro lugar o reino de quem? O reino de Deus. O que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus está ligado à vontade do Deus vivo para o seu povo. O reino de Deus é eterno. Todo reino tem que ter um rei, concorda? Porque se não tiver rei, não é reino. Amém? Você está entendendo? Em todo reino tem que ter expansão de terra, domínio territorial. Concorda? Em todo reino tem que ter povo, porque um rei sem povo não é rei. Já pensou um rei sem servos? Em todo reino tem que ter leis, para que se viva com ordem e decência, de acordo com as leis do reino. Amém? Você sabe que o reino de Deus, que é um reino eterno, o rei desse reino é o seu Filho Jesus Cristo. E todos aqueles que estão em Cristo, que permanecem com Cristo, vão desfrutar desse reino. Promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo e que crê em Cristo. Quer dizer que você não é só beneficiado nesta terra, você será beneficiado eternamente, pois no reino de Deus, o Rei de Justiça vive e reina para sempre. E felizes são aqueles que estiverem no reino de Deus, que é o único reino que permanece para sempre. A porta de entrada para esse reino é o próprio Cristo. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta. Porta do reino, a porta que conduz a Deus, a porta da eternidade com Deus. Você está entendendo? Só em Jesus temos essas bênçãos e essas promessas da parte do Senhor. Quem pode dizer amém? Fique de pé, glória a Deus. Aleluia. Jesus, Deus salva. A Deus pertence a salvação. Jesus de Deus, aquele que Deus escolheu, Ele confiou a obra da salvação. Aleluia! Então, meus amados, só teremos tempo de fazer para Deus nesta terra enquanto estivermos aqui. Depois daqui a história é outra. Somos convidados
a nos levantarmos e a levarmos adiante o nome de Jesus, a levarmos às pessoas o nome do Cristo, e a pregarmos aos grandes e pequenos que Ele é Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Põe a tua mão aqui. Glória a Deus. Deus querido, amado Pai, esta é a tua palavra que nesta noite foi ministrada neste lugar, nesta casa, a esta igreja. Meu Deus querido e amado, assim como o Senhor, Senhor, deu graça ao teu servo Filipe, quando ele chegou em Samaria, levando a mensagem cristocênica, anunciando o teu santo nome, Jesus. Ah, meu Deus, clamando aos grandes e pequenos que o Senhor é o Salvador, aleluia, que tu és o Cristo do Deus vivo, e que só no Senhor há salvação e vida eterna. Capacita também esta igreja, meu Deus, dás entendimento a esta igreja. Meu Deus, usa esta igreja nesta comunidade com ousadia, com poder e glória, com autoridade, em nome de Jesus. Abre o entendimento desta igreja, Senhor. Dás ousadia, graça, coragem a esta igreja, disposição para adentrar os lares com graça, mas com autoridade e poder, para abençoar em teu nome aos grandes e aos pequenos. E que o Senhor os abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Diga amém. Sente-se, aplauda Jesus. Oh, glória.